é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos, caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Não existe lugar melhor do que se colocar na presença do Deus Todo-Poderoso. Como disse essa canção, nos teus braços é o meu descanso. Ainda um salmo na Escritura Sagrada, o Salmo 40, que no verso 4 diz: bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança. E os versos 1 ao 3 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia! Ele me resgatou, Ele te resgatou, Ele quer resgatar a sua vida, Ele quer tirar você do charco de lodo, quer tirar você do atoleiro, quer colocar você com os pés sobre a rocha, firmado, seguro. Coloque a sua confiança no Senhor, então você será muito feliz, porque saberá que além de ter a confiança em Deus, terá também o seu cuidado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que nós estejamos neste tempo de culto, de celebração, levantando nossa voz, alçando o nosso intento em glorificar, em adorar, em louvar o nome de Deus, o nosso Senhor. Neste intuito, nós vamos colocar-nos em oração, dizendo para Deus cuidar deste tempo, que não seja um tempo gasto, mas seja um tempo investido no reino de Deus, quando Ele vem tocar o meu coração, quando Ele vem tocar o seu coração. Coloque-se em oração neste tempo agora. Ó Deus, é no nome de Jesus que nos colocamos na Tua presença. Queremos com pura intenção louvar o Teu nome, adorar ao Senhor,
glorificar e engrandecer o Deus Todo-Poderoso. Nós te exaltamos com a nossa vida, sempre presentes no templo, agora também nas casas, nos lares, podendo louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor junto com a nossa família. Exaltado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, e que possamos, ó Pai, ter este encontro contigo nesta noite, sabendo que não fomos nós quem marcamos, dizendo: vamos à casa do Senhor, porque lá nos encontraremos com Deus. Mas o Senhor disse para que nós estejamos indo ao teu encontro na casa do Senhor, ao teu encontro nas nossas casas. Nós podemos dizer: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele me ouviu e me atendeu nos meus pedidos de socorro, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e colocou nos meus lábios um cântico de louvor. Que seja esta a expressão do nosso louvor na tua presença, que estes cânticos sejam aquilo que o Senhor fez e colocou no nosso coração, no nosso interior, dizendo: glorifica o meu nome através da sua voz, através da sua vida. Que o Senhor tome a direção deste tempo, que não sejamos nós quem estejamos dirigindo, mas o Senhor nos dirija neste culto de celebração, de louvor ao teu nome. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Louve a Deus, exalte o nome do Senhor junto com o ministério de louvor. Cante, adore e louve ao Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. Voltando um pouquinho de ontem, uns 30 minutos com Jesus, que a gente teve uma pequena reflexão. A Jéssica comentou sobre solo e coração. E onde ela fez uma explicação bem fácil de se entender. Os tipos de solo e os tipos de corações. Será que o nosso coração, como que ele está? Será que ele está aberto? Ou será que ele está duro, precisando ser mexido nele? Este é o momento. Vamos abrir nossos corações e vamos esperar que o nosso Pai, que está à nossa espera nesse momento, venha fazer a obra em nós. Somos privilegiados de estar com saúde em nossas casas, né? E a única coisa que temos que fazer é glorificar e agradecer o nome do nosso Pai. E que possamos ser sensíveis à sua voz, sensíveis àqueles que precisam de nós. Muitos que às vezes esperam uma ligação, uma conversa, né? Por estar sozinhos, né? Que possamos hoje abrir nosso coração e ver que nível está ele. Duro, que só consegue se fechar para si? Ou será que ele está aberto, sensível, né, a tudo que está acontecendo? Vamos voltar ao nosso Pai agora e louvá-lo, que esse é o momento e ele nos aguarda. Amém.
Preciso
Deus, exaltado seja o Senhor, que cuida de nós, que atenta para cada um de nós com a sua misericórdia, seu amor e sua graça. No domingo passado, nós estivemos vendo a respeito da manifestação do poder de Deus através da vida do profeta Elias. E se nós nos recordarmos, vimos a passagem que ele olha, o seu servo olha para o horizonte, vê a nuvem do tamanho da mão de um homem, e aquele é o prenúncio que Elias estava aguardando para dizer para o rei: se prepare para voltar para sua casa, porque vai chover. E a chuva veio depois de 3 anos de seca, que foi profetizado pelo próprio Elias. E hoje vamos voltar a ver a experiência de Elias, agora no tempo da sua fuga, diante da opressão e perseguição que a rainha Jezabel estava colocando sobre ele. E para tanto, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler primeiramente até o verso 9. Depois vamos ver mais alguns versos. O 10 é repetido no 14, nós vamos ver o 10 também e parar no 10. 1 Reis 19, de 1 a 10. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste cada um dos profetas de Baal. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, o seu ajudante. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Amém. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz, da mesma forma como o profeta Elias tinha muita intimidade contigo e ouvia o Senhor dizer claramente a ele a respeito do que fazer, de como fazer, por onde ir, qual caminho seguir. Que nós possamos ouvir a tua voz nos dando a instrução para seguir o Senhor em todo o tempo. Fala conosco através da unção do Teu Espírito Santo, na unção que desce neste tempo sobre as nossas vidas, na unção que desce nos lares agora
sobre as pessoas que estão vendo e ouvindo este momento de devoção para com a Tua Palavra, para que o Senhor esteja nos trazendo a correção, o ensino e o consolo de acordo com a Tua vontade e de acordo com o que há de necessidade no nosso interior, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ou poderíamos pensar num breve resumo de toda a história de Elias, que foi um profeta com grande relevância, foi muito usado por Deus, porém passou por momentos difíceis, de desânimo e até a falta da vontade de continuar vivendo, o que fez com que ele ficasse totalmente apático do que Deus já tinha falado que ia realizar através de sua vida. O que ele fez na sua jornada profética? As suas batalhas foram vencidas com muito êxito, e uma delas foi que ele profetizou, de acordo com Deus, do que Deus estava revelando para ele, uma seca que duraria 3 anos, em 1 Reis 17:1, e que aconteceu. Também nesse tempo de seca e fome, no versículo 14 a 16, ele fez com que a farinha e o azeite da viúva fosse multiplicado e não faltasse no tempo da seca nada para ela. E também no verso 20 ao 22 relata que o filho havia morrido e Elias tornou a dar vida àquele menino. E como vimos no domingo passado, o desafio que ele fez aos profetas de Baal para ver quem era o Deus verdadeiro, e o Deus de Israel se manifestou dizendo que era o único e verdadeiro Deus, e os profetas de Baal e de Acera, no total de 850 profetas, foram mortos, de acordo com 1 Reis 18:20. Após essa experiência, a expectativa de ver mudanças no rei Acabe e na rainha Jezabel foi tremendamente frustrada quando sofreu graves ameaças contra a sua vida. Como lemos no versículo 2 do 19, que a rainha Jezabel estava prometendo fazer a mesma coisa que ele tinha feito com os profetas de Baal, e colocando a sua vida em jogo, e disse que os deuses me façam o que quiserem, se amanhã, a esta hora, Elias não tiver morrido ao fio da espada. 24 horas ela se deu como prazo para que Elias fosse morto. A partir disso, desta promessa que ele ouviu falar da sua morte, Elias ficou desesperado, ao ponto de pedir a Deus a sua morte, como está no verso 4, e se esconder de tudo e de todos em uma caverna, como diz o verso 9 que nós lemos. Quando Elias vai para a montanha, para o Monte Horebe, que também é o Monte Sinai, aparentemente ele está fugindo. Mas depois de vermos o texto e apreciarmos aquilo que Deus estava falando com Elias, nós entendemos que foi o tempo que Deus usou para curar o coração de Elias. Mas após Elias confrontar e matar os profetas de Baal no Monte Carmelo, o rei Acabe foi até Jezabel, sua esposa, e contou como Elias confrontou os profetas e matou os profetas pagãos com a sua espada. Jezabel ficou profundamente irada e mandou um mensageiro dizer para Elias que ele seria castigado da mesma forma como ele castigou os profetas de Baal e de Acera. Quando Elias ouviu aquela mensagem, teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Há um pensamento duplo aqui de Elias. Primeiro, ele foge para salvar a sua vida, mas ele toma alguns cuidados. Ele vai até Berseba, que faz parte de Judá, e deixa o seu servo ali, o seu moço ali, e partiu para o deserto, caminho de um dia,
que dá entre 40 a 48 quilômetros, então seria saindo daqui de Ponta Grossa, indo até Castro, mais ou menos. Eu nunca pensei em fazer esse trajeto a pé. De carro é tão rapidinho, 40 minutos a gente está ali em Castro. Mas eu nunca pensei em fazer esse trajeto a pé. E Elias, para salvar a sua vida, como relata o texto bíblico, foi até Judá e andou mais 40 quilômetros para se esconder. A Bíblia diz que ele deitou-se embaixo de um arbusto de zimbro. Outras traduções colocam outro tipo de arbusto, mas uma até traz giesta. Mas o zimbro pode ser o mesmo arbusto, uma árvore que pode chegar a uns 2 ou 3 metros. Então dá para se esconder do sol ali embaixo. Depois de fugir, cuidar do seu moço, deixar ele a salvo em Judá, depois dele caminhar 40 quilômetros, depois dele se esconder embaixo do zimbro, ele pede para Deus: a Deus, não dá mais, né? O Senhor viu que as coisas estão complicadas, leva minha alma, leva-me para o teu reino. Eu quero a morte, porque eu não sou melhor que os meus pais, eles já morreram. E o que eu vou ter para fazer aqui? Só para ver desgraça, só para ver tormento, tortura. Ele alegou que já tinha feito e vivido muito no seu decorrer de vida, e que Deus poderia tirar a sua vida. Depois disso, ele deitou e dormiu. Nós entendemos que a vontade de Deus estava para se cumprir na vida de Elias, e não a vontade de Elias. Quando os problemas nos afrontam, qual que seria a trajetória mais fácil diante dos problemas, diante das dificuldades? Desistir e fugir, como fez Elias até esse certo ponto. Como eu disse que havia um sentimento dúbio no coração de Elias, primeiro ele ficou apavorado. A rainha vai me matar dentro de 24 horas. Ele recebeu a sua sentença de morte. Em 24 horas a rainha falou que eu vou estar morto como os profetas de Baal e de Acera foram mortos. Vou fugir. Quando ele foge, caminha 40 quilômetros, acha que já está livre da perseguição de Jezabel, mas não estaria. Se ela quisesse mesmo cumprir o seu intento, ela tinha mandado alguém achá-lo antes dele ter saído da sua terra. E depois que ele deita debaixo do zimbro, ele fala: Deus, me mata. Não é outra forma, outra expressão que nós podemos colocar nos lábios de Elias: me mata. Mas é interessante que uma distância de um dia, 24 horas, ou melhor, caminhada nesse um dia de 8 horas de caminhada, um tempo de 8 horas ele deixou o medo da morte, da perseguição de Jezabel, e disse para Deus: estou cansado de viver. Mas ele dormiu. Ele estava tremendamente cansado, porque uma jornada de 40 quilômetros não é fácil. E ele já tinha andado mais ou menos 20 quilômetros para chegar em Berseba e deixar o seu moço ali. Ele estava cansado, podia estar até tendo vertigens de acordo com o seu cansaço, e dormiu. E o fato interessante é que ele foi acordado por um anjo. Um anjo enviado do Senhor o acordou. Ele estava longe de tudo. E este anjo disse para ele comer. E quando ele olha para o lado, perto de onde estava a sua cabeceira, a sua cabeça, ele viu pedras incandescentes em brasa e um pão assado e uma botija de água. Se fôssemos pensar no milagre acontecendo, talvez seria mais fácil Deus mandar
o maná novamente. Plumas de maná viessem e caíssem ali pertinho dele, e Deus falasse para ele: come desse maná, porque você precisa caminhar bastante, você precisa de alimento. E da forma mais fácil também seria ele ser orientado para tocar a pedra e dali aparecesse uma nova fonte de água, como aconteceu com Abraão. Mas Deus fez diferente na vida de Elias. Ele proporcionou a Elias a bênção da comida que o anjo preparou e a botija d'água que o anjo trouxe para ele. E ele foi orientado a comer. Quem está buscando a morte, quem está buscando ir para a morada celeste com Deus, poderia dizer: não, Deus, eu quero a morte. Eu não quero continuar vivendo. Para onde mais o Senhor vai me mandar? Vai me mandar de volta para a terra? Vai me mandar de volta para enfrentar Acabe e Jezabel? O mais lógico seria Elias dizer: não vou comer, não vou beber e vou morrer. Mas ele ouviu, obedeceu à voz do anjo do Senhor, comeu, bebeu e adormeceu, descansou por mais um tempo, até que o anjo retornou e disse: levanta e come, porque a tua viagem será longa. Ele ouviu, obedeceu, se levantou, comeu e bebeu. E já fortalecido com a comida que o anjo lhe providenciou, o profeta viajou pelo deserto 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, que é também o Monte Sinai. E ali Elias entrou em uma caverna e passou a noite, como diz o verso 9 de 1 Reis 19. Quem estava fugindo da morte foi alimentado pelo anjo de Deus, caminhou, teve energia para caminhar 40 dias e 40 noites e chegar no seu destino, que é o Monte do Senhor, o Monte Sinai. Tinha que ter um propósito muito grande na vida dessa pessoa. Pesquisando a respeito das distâncias que ele percorreu, a primeira pesquisa que eu fiz me deu do Monte Carmelo ao Monte Horebe, uma cidade de Minas Gerais até outra no Pará. Interessante, duas cidades com esse nome, e dá 1.600 quilômetros. Mas na pesquisa em um dicionário bíblico, me apontou uma distância aproximada de 600 quilômetros. Então foi isso que ele caminhou em 40 dias e 40 noites, até chegar no espaço que Deus tinha preparado para recompor as suas forças vitais, para recompor o seu chamado e ele caminhar em direção a uma nova jornada de fé e de vida profética, como ele vivenciou na sequência. Deus falou com ele. Deus estava querendo saber por que ele estava agindo daquela forma, por que ele tinha fugido, por que ele estava tão mal daquele jeito, porque ele, tendo visto a glória de Deus operando na sua vida em várias fases, de várias formas, como nós falamos, Deus revelou para ele que ia ter uma seca de 3 anos, isso aconteceu. Ele multiplicou os haveres de uma viúva e ainda trouxe de volta o seu filho que tinha morrido. De acordo com o clamor que ele fez para com Deus, fogo caiu do céu e consumiu o holocausto que estava sendo preparado para que Deus o aceitasse. E ele, então, ficou desanimado, perdido. O profeta enfrentou
uma luta muito grande. Teve seu ânimo ferido quando ameaçado por uma mulher pagã. Ele ficou desanimado e tentou fugir. Deus tratou com ele e disse: você pode continuar na sua missão de profeta. Mas ele falou: Deus, eu sou sozinho. O povo se desviou do Senhor e matou os profetas, e eu fiquei só. Olhando o último verso do capítulo 19 no verso 18 do capítulo 19, também Deus está falando para Elias: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o adorou, que não o beijou. Depois que Deus trata com Elias, ele fala: não, você não ficou sozinho. Existem pessoas que ainda estão sendo protegidas e cuidadas, guardadas pelo meu poder. E aí vai começar todo o processo de restauração de Israel. Porque não adiantaria ficar só os 7.000 convictos de que Deus era verdadeiro, de que Deus era o Senhor sobre suas vidas, e o resto da nação estar se perdendo no paganismo. Deus queria fazer com ele uma obra de restauração, para que ele também restaurasse o povo de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com as dificuldades, com alguns eventos, para que nosso ânimo não seja abalado. As notícias parecem cada vez mais desafiadoras e cruéis. Primeiro, quando a gente fala da pandemia do coronavírus, mais de 105.000 pessoas que perderam a vida, que morreram em virtude da doença e das complicações da doença. Atingimos um número muito grande de pessoas infectadas no Brasil. O Paraná também passou de 100.000 pessoas infectadas, e algumas cidades, como principalmente no norte do Paraná, há uma progressão do número de casos e de mortes. E a cidade de Ponta Grossa, não pode ficar longe disso, também está num tempo de aceleração de novos casos. A gente podia pensar o quê? Vou ficar recluso em casa, vou me esconder. A vida está por um fio, não existe saída, não existe solução. Isso pode causar desânimo, assim como outras questões que enfrentamos. A seca na região metropolitana de Curitiba, que fez com que os níveis dos reservatórios de água baixassem a 20% e o racionamento da água chegasse a 36 horas contínuas por 36 horas de abastecimento de água. Então as coisas podem fazer-nos pensar em desanimar, em perder o ânimo para continuar na jornada e dizer: a vida não tem mais sentido, é só sofrimento, é só dor, é só luta, é só desgraça. Mas nós precisamos entender que as consequências das dificuldades e das situações desconfortáveis não podem causar desânimo em nossas vidas. Ela pode sim trazer desânimo, mas uma das consequências é que ela pode primeiro nos fortalecer. Se olhamos com um olhar de desânimo, de derrota, vamos permitir que o nosso pensamento seja: já perdi, estou derrotado. Mas se nós olhamos com o ponto de vista e o propósito de Deus para a nossa vida, diante daquela provação, diante daquela dificuldade, nós vamos olhar para a palavra de Deus e ver que nós somos mais do que vencedores em todas as circunstâncias. E como diz em 2 Coríntios 12:10, quando sou fraco, então é que sou forte, porque eu não estou mais
querendo me jactar, querendo dizer que eu sou forte, mas sim reconheço que sou fraco, pequeno e estou dependendo de Deus para me dar vitória naquela circunstância específica. Após ser ameaçado de morte por Jezabel, Elias permitiu que a segunda ação das situações difíceis o afetasse, que é a falta de ânimo. Mas no final de todas as contas, Elias tirou essa força das primeiras situações difíceis e pôde vencer toda a circunstância que estava sobre ele. Venceu o desafio, caminhou de volta os seus 600 quilômetros, talvez não na mesma jornada impetuosa de 40 dias e 40 noites, mas ele voltou para a sua terra. E nós precisamos aprender a não permitir que a circunstância ruim tire o nosso ânimo e domine nossa vida. Ao contrário, precisamos permitir que as circunstâncias difíceis nos encham de vigor, nos renovem a fé, nos encham de otimismo, de intrepidez, de ousadia, para que caminhemos em direção à vitória, tal qual Elias conquistou também. Um outro fator que pode nos afetar quando confrontados é o isolamento. Elias fugiu e foi confrontado, questionado por Deus. O que você está fazendo aqui, Elias? Será que Deus precisa perguntar para mim o que eu estou fazendo? Será que Deus precisa perguntar para mim quais são as minhas motivações? Ele sabe muito bem, mas ele perguntou para Elias pensar: o que Deus quer saber o que eu estou fazendo aqui? Por que Ele está se preocupando comigo? Ele é levado a uma reflexão profunda e chega à seguinte indagação: será que era para eu estar aqui? Será que ele tomou a decisão certa em buscar isolamento e fugir? Então era isso que Deus queria que ele pensasse, se ele estava correto nas suas decisões, nas suas circunstâncias. Ao contrário do que Elias vivenciou depois desse tratamento de Deus, o isolamento para qualquer pessoa nos torna mais fracos e frágeis do que nós estamos. As circunstâncias estão difíceis, eu preciso procurar o apoio e suporte de alguém que tenha ânimo e motivação para me empurrar, para me impulsionar, para me fazer caminhar com entusiasmo. Mas se eu me isolar, eu vou me tornar mais fraco. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Já fiz esta demonstração. Pegue um fiozinho de costura, dobre uma vez, dobre 2, dobre 3. Você vai estar ali na primeira dobra passa para 2 fios, na segunda dobra passa para 4 fios, na terceira dobra passa para 8 fios. E aquele fiozinho frágil que você arrebenta puxando com as mãos, já não é mais tão frágil assim. E se eu estou unido e ligado com a minha comunidade de fé, mesmo distantes nesse tempo de isolamento social, eu permaneço mais forte e com mais tendências à vitória do que se eu me afastar de todas as coisas. Elias entendeu que isso não iria contribuir nada para a sua vida. Ele podia até continuar lá no Monte Horebe, ele podia continuar no Monte Sinai, na expectativa de ter a revelação de Deus todos os dias, de contemplar a Deus, mas ele precisava sair dali. A missão do profeta, a missão para o servo de Deus, não pode ser de forma alguma praticada e executada em isolamento.
O isolamento não é da vontade de Deus. Até Deus instrui o apóstolo São Paulo para algumas pessoas que vão precisar ficar reclusas, sozinhas, mas não por muito tempo, para que a sua fé não se esmoreça. Mas não que o isolamento seja uma regra para todas as pessoas, quando a dor, quando a luta está latente aos nossos olhos e estamos sofrendo as consequências desta luta. É necessário buscar suporte, apoio em Deus e também na nossa comunidade de fé. Nós estamos aqui na igreja de 5 pessoas, eu, a Penilda, o Gabriel, o Leandro e a Silvana, para que o culto aconteça. Talvez você esteja sozinho no seu quarto assistindo esse culto. Talvez a família esteja junto. Mas nós não somos chamados para estar sozinhos, nós somos chamados para andar em comunidade. E assim, 15, 20 famílias assistindo esse culto, talvez 60, 70 pessoas podem estar conectados agora vendo esse culto, e nós estamos conectados neste mesmo princípio de fé, para que Deus nos inspire e nos oriente a como vivenciar também as lutas e as adversidades. Então, as dificuldades podem trazer desânimo, mas podem também trazer ânimo e motivação, nos dando lição de vida que precisamos continuar na caminhada. As dificuldades podem nos levar ao isolamento, mas o isolamento não é a vontade de Deus para o seu povo. Às vezes, as dificuldades fazem-nos tornar insensíveis à voz e ao comando e ao controle de Deus nas nossas vidas. Deixar de ouvir e obedecer a Deus é o fim que nós não podemos deixar acontecer em nossas vidas. Apesar de alguns erros que Elias cometeu, ele continuou ouvindo Deus falar com ele. Ele continuou deixando que Deus e os seus enviados o conduzissem a uma nova jornada na fé. O Senhor falou para Elias, em 1 Reis 19:15, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegado lá, continua a tua missão. Ele falou, unge Azael sobre rei da Síria. Depois era para ele escolher Eliseu também para ser o seu substituto. Então ele tinha que continuar a jornada, a caminhada, porque ele tinha uma missão para fazer. Ungir um rei e ungir o seu substituto para que a missão profética continuasse. Por alguns momentos ele deixou-se levar pelas situações difíceis, escondeu-se numa caverna, porém após ouvir a voz de Deus ordenando que ele saísse dali e voltasse para a missão, como diz em 1 Reis 19:19, partiu, pois, Elias, ele obedeceu e cumpriu a vontade de Deus. Elias recuperou a sua ousadia profética, posteriormente confrontou Acabe e também a mesma Jezabel, que o ameaçou de morte, e profetizou a morte dela, já em 1 Reis 21:23. Nosso papel como servos de Deus, talvez não façamos a mesma missão que Elias, mas o nosso papel é não parar de ouvir o que Deus está falando e não parar de obedecer à voz de Deus. Esta é a receita precisa para que o nosso ânimo e motivação espiritual, o ânimo e motivação de vida não sejam abalados pelas circunstâncias. Elias é um homem de Deus, um homem santo, um homem poderoso, como já disse no começo. Ele conseguiu vencer o desânimo, conseguiu vencer o marasmo, conseguiu vencer o isolamento, a fuga das circunstâncias, mas ouviu, recuperou seu vigor profético, continuou fazendo a vontade de Deus. Às
vezes nós somos confrontados e desafiados por circunstâncias não tão graves ou dramáticas quanto Elias vivenciou, mas Deus está dizendo para nós, como disse também pela voz de Jeremias em Lamentações 3:31, e com esta passagem quero encerrar este momento de meditação para trazermos à memória aquilo que pode nos dar esperança. Elias não estava trazendo nada para si que pudesse dar esperança. Será que uma promessa de morte traz esperança para alguém? Será que uma promessa de perseguição traz esperança para alguém? Não. Mas quando Deus falou para ele continuar a missão, vai ungir um rei, vai ungir um profeta no seu lugar, ainda tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal, que reconhecem a Deus como Senhor. Aí sim, a memória de Elias foi recobrando o senso de que ele era o filho escolhido de Deus para cumprir aquela missão naquele tempo. Nós precisamos, para vencer as lutas, as dificuldades, tais quais Elias as enfrentou, permitir que, como Jeremias disse, aquilo que traz esperança esteja vivo em nosso coração. No tempo de pandemia, talvez o que nos traga esperança é o índice de contaminação está diminuindo, as mortes têm reduzido cada vez mais, a vacina está já para ser produzida e distribuída no Brasil, existe um remédio eficaz e eficiente. Mas enquanto essas notícias que eu disse que são que estamos esperando, as que estamos esperando, não vêm, eu quero dizer a melhor e a mais boa notícia que a gente pode ouvir em todo o tempo: Deus é bom e Ele está cuidando de mim, de você, e Ele vai continuar a cuidar de mim, de você em todo o tempo. Ele está no tempo certo, com suas mãos estendidas, tirando o problema, a dificuldade das nossas vidas e nos colocando, como lemos no Salmo 40, no início do culto, colocando os nossos pés sobre a rocha e colocando nos nossos lábios um novo cântico de júbilo e de alegria. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos orar. Ó Deus, por vezes estamos sedentos, famintos, por vezes nos distanciamos da Tua vontade, por vezes fugimos porque a luta parece ser muito grande e não existe recurso para vencermos esta luta. Senhor, que possamos ouvir a voz dos Teus enviados. Talvez um anjo não venha tocar no nosso ombro dizendo come e bebe, mas talvez venha alguém com a palavra do Senhor e diga o salmo que vai trazer e suscitar esperança no nosso coração. Talvez uma mensagem que recebamos no WhatsApp seja aquela mensagem que venha do Senhor para confortar e multiplicar a esperança no nosso coração. Talvez o marido, a esposa, o filho, o tio, o avô, o pai, a mãe tenha palavra de esperança profética para dizer a nós, e nós possamos continuar firmes e inabaláveis na proposta de continuarmos seguindo ao Senhor, sabendo que Tu és o Deus vivo, verdadeiro e poderoso, que é bom e agradável servir ao Senhor, porque Tu és um Deus fiel e bondoso, gracioso para com todos os que o buscam, e está cuidando de todos esses que creem e confiam no Senhor como Deus Salvador Todo-Poderoso. Que nós tenhamos o exemplo de Elias, que fugiu, mas que percebeu que estava errado e que o Senhor o chamou de novo para continuar a sua missão profética, e ele foi agraciado com a unção do Senhor sobre a sua vida, que o levou a concluir o seu ministério, e depois de toda a jornada ser recebido aos céus e tendo Eliseu como seu sucessor, e também fez a sua vontade. Abençoa, portanto, Senhor, Teus filhos e filhas que estão nas residências, nos quartos, nos trabalhos. Abençoe a nós que estamos aqui, para que nada nos desanime, mas que nós continuemos sempre firmes, confiando no Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Nós vamos orar
Primeiramente, consagrando as ofertas e dízimos que foram trazidas aqui no gasofilácio da igreja, que você está separando para fazer um depósito no banco nessa semana, que você fez uma transferência até agora mesmo. Nós vamos orar para que Deus multiplique. E nós cremos que Deus tem o poder para realizar muito mais do que nós esperamos. Orar por aquelas pessoas que estão sem trabalho. Graças a Deus, nós recebemos uma notícia hoje também, uma pessoa, um pai de família que estava sem trabalho por causa da Covid, já está empregado. Louvado seja o nome do Senhor por esta vida e por esta família que recebe a graça e a dádiva do Senhor para ter o seu trabalho em uma forma de fonte de renda honesta e abençoada por Deus. Mas existem outras pessoas que estão sem trabalho também, para que Deus proporcione isso. Vamos orar pelas pessoas que estão enfermas. Recebemos a informação que uma amiga da nossa irmã tesoureira Daniele, a Rô, está com Covid também, para que Deus traga saúde e sustento para ela e ela possa saber que Deus está cuidando dela também. Pela nossa irmã Ivone, mãe da Evelyn, que em virtude do tratamento clínico que está passando, em virtude do tumor, precisou ser hospitalizada com algumas consequências da radioterapia, mas que Deus esteja fortalecendo também a ela e a sua família para que tenham vitória sobre o mal que está afligindo. Queremos louvar a Deus pela vida da nossa irmã Loide, esposa do pastor Ismael, que é o SB lá da região de Foz do Iguaçu, que está terminando também as suas sessões de quimioterapia e a expectativa é de vencer o câncer, assim como ela é uma mulher de fé, para que Deus esteja honrando a sua fé e trazendo a cura também para a nossa irmã Loide. Vamos orar pelas pessoas que possam estar vivendo medo, pânico, ansiedade devido a esses tempos que estamos vivendo. Orar pelas autoridades para que possam ter as melhores diretrizes para cuidar da nossa nação. Vamos louvar a Deus com as nossas vidas e orarmos todos juntos neste momento em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar o Ministério do Louvor para ir tomando seus lugares, para que logo após encerremos com todo entusiasmo este culto, louvando a Deus com a última canção. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, queremos consagrar estas ofertas, esses dízimos que foram trazidos aqui, depositados no gasofilácio, que o Senhor também proporcionou nas questões digitais para que fosse depositado no banco, que fosse feita uma transferência, que essas pessoas sejam abençoadas pelo Senhor quando são fiéis ao Senhor. O Senhor também se mostra fiel para com cada uma dessas pessoas e haja chuva de bênçãos, ó Pai. Também, Senhor, nós te agradecemos por aqueles que estavam sem trabalho, e o Senhor está proporcionando trabalho, Senhor, e por aqueles que ainda não conquistaram o seu trabalho, que o Senhor abra a porta, Senhor, abra uma porta que não seja fechada jamais, e que essas famílias tenham sustento para as suas vidas, ó Pai, para os seus queridos, em nome de Jesus, que o Senhor esteja proporcionando com que haja chuvas de bênçãos sobre todas as pessoas que estão ouvindo e participando deste tempo de culto ao Senhor. Nós oramos, ó Pai, pelas pessoas que estão vivendo um tempo de ansiedade, de medo, de pânico. Oramos pelas pessoas que estão enfermas, por aquelas que perderam seus entes queridos, assim como também da partida do bispo Richard. Rogamos pela vida da sua esposa Denilda, que fica como valorosa serva do Senhor, para que também esteja conquistando o teu consolo, o teu conforto. Oramos pela vida da Ivone, oramos pela vida da Loide, oramos pela vida da Rô. Deus, que o Senhor abençoe estas vidas e muitas mais que temos orado e agora são lembradas nas casas também, ó Pai. Vai entrando nos quartos, nos cômodos, vai entrando na sala, Senhor, onde existe uma pessoa assistindo agora, está enferma, que o poder do Senhor invada este ambiente e leve a cura, a saúde, em nome de Jesus. Nós rogamos, ó Pai, em nome de Jesus, a bênção da cura sobre estas famílias, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nós rogamos pelas autoridades, seja ela nacional, estadual, municipal, para que tragam a melhor resolução possível
possível as melhores normativas para que o povo sofra menos e tenha liberdade para vencer o mal que está afligindo esses nossos tempos, ó Deus. Abençoa, Pai, a nossa igreja. Abençoe aqueles que estão participando pela internet. Abençoe a nós que estamos aqui agora participando deste momento, proporcionando para que a celebração, para que a oração, para que o louvor chegue na casa dos teus filhos. E assim a tua bênção atinja a todos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja conosco, povo de Deus, hoje e para todo sempre, por onde quer que estejamos, nos templos ou nos lares. Amém. Amém.